Nós somos seres duais e é possível você sentir por uma mesma pessoa amor, admiração e inveja quando ela consegue realizar coisas que no fundo você também queria. A inveja não precisa ser um sentimento para te envergonhar, ela pode te ajudar a despertar. Sintonizando com a frequência da facilidade. Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. Meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa no nosso episódio de número 54, falar sobre comparação e inveja. Esse sentimento denso, desconfortável, que ninguém gosta de sentir, mas que faz parte. E você não é uma pessoa ruim, uma pessoa má por sentir inveja. Você é só um ser humano que tem aspectos viscosos e asquerosos internos que precisam ser reconhecidos, olhados, acolhidos, para que assim você possa escolher o que de fato você quer nutrir e o que é coerente para a vida que você quer viver, para a vida que você quer construir. Eu senti de conectar essas temáticas da inveja com a comparação porque eu acredito que elas estão sempre entrelaçadas, que quando a gente sente inveja por alguém, automaticamente a gente está comparando a nossa vida com a vida daquela pessoa. E se comparar nunca é uma boa ideia. Tem algumas pessoas que falam que a gente devia se comparar apenas com nós mesmos, mas eu acho que até isso pode ser destrutivo. Porque se você se compara com uma versão anterior sua em que você conseguia ter hábitos melhores, se organizar de uma forma que você idealiza que fazendo hoje seria melhor, você conseguiria ser mais produtivo, às vezes você está se comparando com uma versão sua que tinha menos responsabilidades, uma versão sua que simplesmente é diferente da realidade. Mas claro, que a gente possa sempre buscar evoluir, buscar transcender nossas limitações do agora e crescer, se colocar nesse alinhamento, nesse caminho que faz sentido que você quer percorrer. Mas a comparação, ela muitas vezes traz esse senso de diminuição, seja eu vou me diminuir quando eu olho o que o outro realizou e aí eu penso, nossa, eu sou uma fracassada mesmo, não consigo fazer nada direito. Também eu não fiz isso, isso, isso. E aí a gente se martiriza. E aí a gente se chicoteia e coloca toda a nossa estima lá para baixo. Ou então, a gente coloca o outro lá embaixo, de forma que a gente consiga se sentir um pouquinho melhor. Pensando que também, claro que fulano conseguiu aquilo. A pessoa não faz nada da vida, só coloca atenção naquilo o dia inteiro. Mas de que forma que você pode se colocar presente, assumindo o seu valor e buscando se inspirar a partir desse sentimento denso que a inveja traz. Reconhecendo que a comparação vai levar a gente para esse lugar destrutivo, que a gente possa utilizar a energia de inspiração como motor, como combustível de ação. E sempre que você se perceber em pensamentos obsessivos, se comparando com uma versão anterior sua ou com a realidade de uma pessoa que muitas vezes você está vendo só um fragmento do que ela realmente deixa mostrar, do que realmente ela quer expor, que você possa cortar, que você possa voltar para o presente, que você possa relembrar das ferramentas de autorregulação, respirar profundo e soltar o ar como aquele grande suspiro e se questionar onde estou, o que é que eu estou fazendo aqui, se questionar se você de fato está dando o seu melhor nesse momento e buscar de maneira consciente soltar as expectativas do que vai acontecer a seguir. É não ficar alimentando a expectativa ou pensamento obsessivo de comparação, de diminuir o outro ou a si mesmo. Não ficar catastrofizando aquilo que não vai te levar a nada. Se coloca presente e faz o que é possível de ser feito no hoje. E falando mais diretamente sobre a inveja, o que me inspirou para falar sobre isso foi uma situação muito profunda e densa, que na real eu não queria nem ter sentido, mas que de alguma forma eu acredito que eu já digeri, integrei os ensinamentos e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Eu tenho uma amigona, que ela é inclusive minha vizinha, é uma das minhas melhores amigas, e eu comecei a sentir inveja dela. E assim como eu falei no início do episódio, é uma pessoa que eu amo, que eu admiro, torço muito pela felicidade dela, e ao mesmo tempo eu senti inveja quando eu percebi que ela estava realizando coisas que eu também queria.
Caso você não saiba, eu crio conteúdo para o Instagram também. Eu faço vídeos curtos sobre as temáticas do podcast. Eu trago cortes também dos episódios. Se você ainda não me segue, segue lá no @sariossi. E há uns meses atrás eu criei um vídeo que era para ser uma série de diálogos com o universo, em que eu conversava comigo mesma, só que eu sendo eu e eu sendo o universo, como se fosse Deus, uma divindade que sabe das coisas num ponto de vista muito mais amplo do que eu humana, o eu inferior. E aí eu fiz esse vídeo e deu um engajamento legal. E um tempo depois, essa minha amiga começou o Fluxo das Criações também. E aí ela gravou um vídeo com uma proposta muito similar. Ela conversando com a vida, que também seria ela, só que com essa abordagem holística, mística, colorida. E eu ajudei muito ela dando dicas nessa construção, que naquele momento ela não sabia muito sobre edição de vídeo, sobre roteiro, sobre o que precisaria para fazer na formação da câmera, direção. Sendo que o primeiro vídeo eu até editei para ela. E quando ela postou, ela teve um super engajamento, assim. Que na hora eu olhei e eu fiquei com inveja. Eu fiquei, ai, gente, ela vai prosperar, ela vai bombar, ela vai viralizar com um negócio que foi uma ideia que eu trouxe, que eu ajudei, e de forma coincidente ou não, esse foi um momento da minha vida que eu estava priorizando outras coisas, então eu parei um pouquinho de criar conteúdo para o Instagram. Eu deixei de tirar minhas ideias do papel e eu fui focar em outras coisas. E enquanto isso, ela começou a criar um monte de vídeo nessa proposta, ela conversando com a vida, e comentários, pessoas compartilhando. E eu comecei a ficar muito incomodada com isso e muito incomodada com esse sentimento que estava vindo. Eu reconheci que eu estava com inveja e eu estava, assim, entrando num espaço de comparação muito profundo. Sempre que eu via que ela tinha postado vídeo novo e eu não estava conseguindo criar, isso me dava um gatilho de cobrança interna, de tá vendo? Você não tá fazendo nada, você não tá produzindo, enquanto isso ela tá criando, ela vai enriquecer, e você nada, você vai continuar aí patinando no mesmo lugar. E eu cheguei até o ponto de silenciar as postagens dela no Reels, porque eu não queria ver, porque estava me dando uma sensação ruim. E aí eu fui investigando qual que era a razão mesmo, a raiz por detrás dessa inveja, por detrás desse sentimento tão desconfortável. E eu percebi que eu queria estar criando, que eu precisava me organizar melhor para estruturar os meus roteiros e para tirar as minhas ideias do papel. E devagarzinho eu comecei a voltar nas produções. Nisso eu me senti mais à vontade para tirar ela do silenciamento e olhar as coisas que ela estava criando. E me senti feliz por esses resultados por ela também. Claro que sempre nesse lugar dual, ainda vinha um sentimento meio invejoso, uma coisa meio... mas eu estava me permitindo desensibilizar dessa sensação. Então eu encarava de frente, naquele momento que eu já não estava tão frustrada, para reconhecer as coisas boas e o que aquilo estava me estimulando de movimento. Naquele momento eu não senti de compartilhar isso para ela, porque eu pensei, nossa, por que eu vou falar isso para ela? Talvez ela se sinta culpada de fazer os vídeos, ela vai ficar, nossa, será que isso vai pegar de uma forma diferente na Sara? Internamente me pareceu uma coisa para eu lidar comigo mesmo, para eu lidar em terapia, para eu buscar qual que era a causa daquela sensação e fazer meus próprios movimentos, receber o que aquele sentimento denso estava trazendo de informação. Mas hoje, quando eu fui gravar esse episódio, essa minha amiga passou aqui na frente de casa e aí eu compartilhei com ela. Vou gravar um episódio sobre inveja e vou falar sobre você. E foi tão gostoso ter esse espaço de vulnerabilidade para falar de um sentimento que estava aqui e que ela de alguma forma também estava sentindo. E nisso a gente abriu para poder falar de inveja que ela tinha sentido de mim, de outras coisas que eu tinha conseguido realizar, que ela não estava conseguindo. E é isso, gente. Somos seres humanos. A gente tem esses aspectos que não são tão bonitinhos de se mostrar, mas que eles fazem parte. E quanto mais a gente reprime ou nega, mais a gente vai estar enterrando isso para dentro da gente. De alguma forma, isso ainda vai estar orientando a gente na nossa vida, mesmo que de forma inconsciente. É como se a gente estivesse jogando essa sujeira para baixo do tapete, mas sem a gente perceber, essa sujeira vai estar aí deslocando a gente para lugares que muitas vezes não são os que a gente gostaria de ir. E quando a gente assume que a gente está sentindo isso, levanta esse tapete e vê toda aquela sujeira, aquelas coisas asquerosas, viscosas, a gente pode limpar, a gente pode recolher e de maneira consciente escolher o que a gente vai nutrir. Mas esse é o primeiro passo, assumir que a gente está sentindo inveja, ciúme, raiva, frustração, coisas densas que fazem parte.
E nem sempre vai ser possível de você compartilhar com a pessoa que você está sentindo inveja. Talvez realmente não faça sentido. Então, como que pode ser mais fácil? Fica até o finalzinho do episódio que você vai receber umas ferramentas para facilitar esse processo angustiante e desagradável. Vamos começar a nossa viagem etimológica sobre a palavra inveja. Ela vem do latim invidia, que significa olhar contra, olhar com malícia, malícia no pior dos sentidos, um olhar que deseja aquilo que é do outro. E culturalmente, a inveja foi colocada como pecado, como uma falha de caráter. Por isso que é tão difícil da gente se assumir como invejoso. É um sentimento mal visto e mal entendido socialmente, mas que aponta para desejos nossos que ainda não foram reconhecidos ou realizados. O psicólogo Marcos Lacerda, do canal Nós da Questão, falou da inveja de um jeito bem interessante. Eu vou deixar esse vídeo para você aprofundar nos links na descrição do episódio, junto com outros episódios do Pode Ser Mais Fácil para complementar essa temática. E o Marcos Lacerda fala que a inveja transfere para aquela outra pessoa algo que o invejoso se sente incapaz de construir em si mesmo e odeia ver no outro o que ele, o invejoso, não consegue ver em si mesmo. As vitórias do outro denunciam um vazio. O invejoso é um ser faltante que não dá conta do buraco dele. Acredita que a pessoa que ele inveja é plena e ele quer essa plenitude para si. Pesado, né? Intenso. Mas é verdade. Lembrando desse lugar de comparação, que o que a gente vê do outro é só um fragmento da realidade. E que provavelmente existem muitas outras áreas que essa pessoa está toda descadeirada, toda descabelada, toda problemática. Mas que você possa utilizar essa inveja como uma bússola para reconhecer a raiz. Qual é esse vazio que ela está de alguma forma iluminando? E como que você pode fazer para acolher? Existe um episódio do podcast que é sobre carência, que é sobre vazio e que é A Vida é Feita de Problemas. Todos eles vão estar aqui na descrição. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreve no canal para você não perder nenhuma nova atualização. Já aciona o sininho de notificações e deixa o seu joinha para a plataforma entender que o conteúdo tá interessante. Vamos continuar nessa reflexão. Tem uma podcaster que eu amo, que me inspira demais, que é a Lela Brandão. E ela tem uma marca de roupas confortáveis, ela tem um monte de seguidor, ela é muito foda. E ela tem esse podcast incrível que chama Gostosas Também Choram. Ela é uma pessoa super jovem e, no meu ponto de vista, super bem-sucedida, que eu tenho inveja. Eu sinto até que o estímulo para eu ter criado um podcast veio muito dela também. Às vezes eu escutava os episódios do Gostosas Também Choram e pensava, nossa, eu poderia fazer algo parecido com isso. Nossa, ela tá bombando com isso, né? E eu aqui sem fazer nada. E batendo esse sentimento. Mas ela fez um episódio, eu acho que faz alguns meses, falando sobre a inveja que ela sentia. Que eram de coisas básicas, assim. Porque ela é uma pessoa que tem, sei lá, fibromialgia. Então ela falava, se você consegue acordar de manhã sem sentir dor, eu sinto inveja de você. Ela tem intolerância a um monte de alimento. Ela falava assim, se você consegue comer salada, eu sinto inveja de você. E muitas vezes a gente não para pensar que essas pessoas que, pelo nosso ponto de vista, são super realizadas, bem-sucedidas, bonitas, cheirosas, gostosas, ricas, elas também invejam outras questões, elas também têm problemas e que provavelmente você tem coisas que ela também invejaria. Acho que existe esse verbo, né? Deu para entender? Sempre vai ter algum aspecto de comparação que você vai estar, entre aspas, por cima, que você vai estar bem, e a outra pessoa vai estar pior. Da mesma forma, vão ter aspectos que você vai estar pior e a outra pessoa vai estar bem. Mas como que você pode utilizar desse desconforto para se inspirar a se movimentar? A inveja acaba caindo nesse lugar de uma competição. A gente entra nessa lógica de competição agressiva que o capitalismo implantou na gente e esquece de ver a abundância que existe na natureza, no universo, a abundância de gostos, de saberes, de formas e de oportunidades. Claro que existem sim, a gente olhando socialmente, pessoas que são mais privilegiadas, questões que são fodas de lidar, intolerância, discriminação, preconceito, mas quando a gente para ver de uma forma mais ampla, reconhecendo as suas potências, os seus valores, aquilo que você pode oferecer, num lugar de propósito, a natureza é muito abundante. E a partir do momento que você reconhece isso, se a outra pessoa conseguiu,
Você pode se inspirar e ir nessa direção também. Você também pode conseguir, mesmo que seja de uma forma diferente da que você idealizou. Mas você pode se colocar nesse lugar, você tem esse potencial e essa capacidade. Porque senão a gente entra nessa competição agressiva de que se ela tá ganhando, eu tô perdendo. Então eu preciso ganhar e para isso eu preciso tirar dela. E não precisa ser assim. Cada um pode florescer no seu próprio espaço e tempo, mantendo a constância, mantendo a sua autorregulação, se cuidando, buscando conhecimentos, saberes, utilizando desse incômodo como um empurrão para você buscar o que você precisa para dar o próximo passo ou simplesmente para dar um pequeno passo com os recursos que já estão disponíveis no hoje. Essa luz do outro que incomoda, ela vem trazer clareza para uma relação péssima que você está tendo com você mesmo, que faz com que você odeie a felicidade e o progresso do outro, porque de alguma forma isso escancara uma ferida interna, algo que você está totalmente insatisfeito com você. Pode ser sim frustrante, perturbador, desconfortável, mas faz parte da experiência de ser humano. E quanto mais você analisa o que isso vem trazer de simbologia interna, mais você vai conseguir levar essa situação, esse sentimento com leveza e reconhecer que você tem o seu próprio valor. Então vamos lá, como que pode ser mais fácil? Primeiro de tudo, assuma que você está sentindo inveja. Você pode utilizar a escrita consciente, colocar no papel todos os sentimentos, tudo que está vindo, sem nenhum filtro, bota para fora, sem se julgar, sem se martirizar, só coloca para fora o que está vindo. E busca investigar o que você escreveu, como um mapa dos seus desejos reprimidos. O que está por detrás desse incômodo? Busca transformar a comparação em curiosidade, em inspiração. Ao invés de se questionar, por que eu não sou assim? Por que eu não consegui aquilo? Questiona o que isso me mostra do que eu desejo viver. O que exatamente eu admiro dessa pessoa ou situação? O que isso desperta em mim? Qual pequena ação eu posso fazer para me aproximar dessa situação, dessa realização? É transformar essa comparação em uma referência criativa, sem cobrança, mas se colocando em movimento, fazendo o que é possível de ser feito no hoje. Assim você vai conseguir movimentar essa energia. Porque a inveja parada, ela vira uma autossabotagem. A gente entra nesses pensamentos obsessivos e entra naquele ciclo infernal, porque você não quer sentir esse sentimento. E aí você se martiriza mais ainda. É como se você sentisse aquela situação desagradável uma vez, mas aí você fica voltando e voltando e voltando, e aí você sente mais 500 vezes. Então vive profundamente a frustração, a decepção, se acolhe nesse processo, mas a partir disso escolha uma ação simbólica que represente ir na direção que você quer, na direção que essa inveja como uma bússola apontou. Que pode ser mandar um e-mail, conversar com alguém, buscar informações de um curso, estudar, reorganizar seu espaço, cuidar mais de você. Traz uma ação simbólica, mesmo que seja bem pequenininha, para você sentir que você está se colocando nesse caminho. E busca visualizar essa reconexão, assumindo tudo o que você é, tendo mais paciência para o tempo das coisas, mas plantando as suas sementinhas no hoje e celebrando e reconhecendo o seu progresso, os processos por detrás do resultado, o seu caminho real e tudo que você já enfrentou, questionando se esses valores realmente importam para você. O que realmente importa? O que te faz se sentir realizado de verdade? Começa a celebrar essas vitórias, saindo de uma necessidade de ter que comparar com a realidade do outro. E lembra que somos seres duais. Tudo isso coexiste. Você sente ao mesmo tempo amor, admiração, inveja, decepção. Você sente vontade de estar junto e vontade de ir embora. Alegria, melancolia. A inveja não anula o carinho que você sente por alguém. Mostra que você também quer viver algo bonito, que você também quer se realizar, quer pertencer, e isso é humano. Lembra das suas ferramentas de autorregulação. Busca se colocar presente, exercício físico, meditação, terapia. E abre espaço para que todos esses sentimentos densos venham trazer as mensagens do seu inconsciente que você precisa olhar, que você precisa ter clareza para seguir mais inteiro. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Espero que tenha feito sentido, que você não se sinta tão sozinho quando você se perceber tendo esses sentimentos desagradáveis e densos. E que você possa se inspirar a partir desses movimentos internos desconfortáveis para fazer algo construtivo. Se fez sentido, não esquece de compartilhar com alguém da sua rede que pode estar passando por situações parecidas, ou até postar esse episódio nos seus stories no Instagram.
Isso ajuda muito, pode ser mais fácil a se expandir por esse mundão. Não esqueça que temos episódios todas as quartas-feiras, para você ter um respiro no meio da semana e relembrar do que realmente faz sentido para o seu caminho, que é único. Busca acordar e correr atrás dos seus sonhos. Solta essas obsessões relacionadas à vida dos outros. Sai um pouquinho das redes sociais, porque isso também vai trazendo cada vez mais ansiedade. E a gente está sempre exposto a esses recortes perfeitos da vida dos outros. É só um fragmento da realidade. Que você possa soltar esse medo de que está perdendo algo, de que está atrasado, para viver no seu tempo, mas se colocando presente para agir de forma coerente todos os dias. Que você possa se colocar em alinhamento, que a sua cabeça esteja onde estão os seus pés, ou seja, no aqui e agora. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.